Declaro aberta a presente sessão. Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início neste instante à sessão solene de posse dos senhores Carlos Vicente da Rosa Góes, Hélio do Vale Pereira, nos cargos de juiz efetivo desta Corte, categorias jurista e juiz de direito, respectivamente. Convidamos para tomar assento à mesa os excelentíssimos senhores Procurador-Geral do Estado, Leandro Zanini, representando neste ato o Governo do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Deputado Estadual Jailson Lima da Silva, representando neste ato a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente e desembargador Sérgio Torres Paladino, representando neste ato o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Convidamos os presentes a entoarmos o hino nacional brasileiro.
Em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, agradecemos a todos que nos prestigiam nesta solenidade de posse, em especial às seguintes autoridades: Excelentíssimo Senhor Desembargador Vanderlei Homer, Corregedor-Geral da Justiça. Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Município, Júlio César Marcelino Júnior, representando neste ato a Prefeitura Municipal de Florianópolis. Senhor Tulo Cavalazzi Filho, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina. Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça, Ivens José Tives de Carvalho, representando neste ato a Procuradoria-Geral de Justiça deste Estado. Excelentíssimos senhores desembargadores que já presidiram este tribunal, em nome dos quais saudamos os demais desembargadores aqui presentes: Carlos Prudêncio, ministro Hélio de Melo Mosima, João José Ramos Schaefer, José Gaspar Rubic, José Trindade dos Santos, Nilton Trisotto, Sérgio Torres Paladino. Excelentíssimos senhores juízes substitutos do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, juiz federal Marcelo Crais Borges, juíza Bárbara Lebarbenchon Moura Tomazelli. Excelentíssimo senhor juiz federal Alcides Vettorazzi, diretor do Foro da Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Márcio Búrigo, Prefeito Municipal de Criciúma. Excelentíssimo senhor Décio Góes, Prefeito Municipal de Balneário Rincão. Excelentíssimo senhor juiz Luiz Antônio Zanini Forneroli, representando neste ato a Associação dos Magistrados Catarinenses. Agradecemos também a presença dos excelentíssimos magistrados, membros do Ministério Público, advogados, profissionais da imprensa, familiares e demais convidados para esta sessão solene. Convido o excelentíssimo senhor juiz Marcelo Ramos Peregrino Ferreira para conduzir o excelentíssimo senhor Carlos Vicente da Rosa Góes à sala de sessões para prestar compromisso e assinar o termo de posse como juiz efetivo dessa corte, categoria jurista. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do termo de posse. Aos 18 dias do mês de maio do ano 2013, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, perante o Tribunal Regional Eleitoral, em sessão solene, sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador Eládio Torres Rocha, compareceu o excelentíssimo doutor Carlos Vicente da Rosa Góes, nomeado pela excelentíssima senhora Presidenta da República, por decreto de 15 de abril de 2013, publicado no Diário Oficial da União em 16 de abril de 2013, para tomar posse como juiz efetivo, categoria jurista, do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, nos termos do artigo 8º do Regimento Interno deste Tribunal. Resolução TRE 7.847, de 12 de dezembro de 2001. Ao prestar compromisso, assumindo o exercício nas funções de seu primeiro biênio, declarou: prometo desempenhar, leal e honradamente, os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis. E, para constar, o excelentíssimo senhor desembargador presidente mandou lavrar o presente termo, que assina com empossado. E eu, Sérgio Manuel Martins, diretor-geral da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, o subscrevo.
Na sequência, eu convido o excelentíssimo senhor juiz Ivori Luiz da Silva Schaeffer para conduzir o excelentíssimo senhor juiz Hélio do Vale Pereira à sala de sessões para prestar compromisso e assinar o termo de posse como juiz efetivo da Corte, categoria juiz de direito. O senhor secretário para fazer a leitura do termo. Aos 8 dias do mês de maio do ano 2013, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, perante o Tribunal Regional Eleitoral, em sessão solene sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador Eládio Torre de Rocha, compareceu o excelentíssimo senhor doutor Hélio do Vale Pereira para tomar posse como juiz efetivo, categoria juiz de direito, do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, consoante indicação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, deliberado em sessão de 20 de março de 2013, conforme ofício número 517/2013 GP, de 25 de março de 2013, da presidência daquele tribunal, e com fulcro no artigo 8º do regimento interno deste regional, resolução TRE número 7.847, de 12 de dezembro de 2011, ao prestar compromisso, assumindo o exercício nas funções de seu primeiro biênio, declarou: prometo desempenhar leal e honradamente os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis. E, para constar, o excelentíssimo senhor presidente mandou lavrar o presente termo, que assina com o empossado, e eu, Sérgio Manuel Martins, diretor da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, o subscrevo. Neste instante, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor desembargador Luiz César Medeiros para, em nome da Corte, saudar os empossados. Excelentíssimo senhor desembargador Eládio Torre Rocha, digníssimo presidente deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, peço vênia para cumprimentar Vossa Excelência, estender o cumprimento a todas as ligas autoridades que compõem a mesa dos trabalhos. Excelentíssimos doutores Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, Ivori Luiz da Silva Schaeffer, doutor Luiz Antônio Zanini Forneroli, que hoje substitui do doutor Luiz Henrique Martins Portelinha, dignos juízes desta corte. Excelentíssimo doutor André Bertuol, digníssimo procurador regional eleitoral. Excelentíssimo doutor Ivens de Carvalho, representante do Procurador-Geral de Justiça, excelentíssimo desembargador Vanderlei Romer, digníssimo Corregedor-Geral Eleitoral, Corregedor-Geral da Justiça, desculpe, excelentíssimo senhor Túlio Cavalazzi Filho, presidente da seccional da OAB Santa Catarina, senhores magistrados, desembargadores, ex-presidente do tribunal, ministros do STJ, procuradores e promotores de justiça, advogados, autoridades que nos honram com as suas presenças, familiares e amigos dos juízes eleitorais de segundo grau hoje empossados, senhoras e senhores, servidores. E com uma referência muito especial, cumprimento em nome da Corte os nossos novos colegas, excelentíssimos doutores Hélio do Vale Pereira e Carlos Vicente da Rosa Góes. O momento em que estamos vivendo é de um significado especial, de particular importância para a justiça eleitoral e, em especial, aos juízes que hoje ingressam no honroso cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Agora, os senhores são juízes eleitorais
nessa instância e passam a compor o Tribunal Pleno dessa Corte, órgão administrativo e jurisdicional, com a incumbência de deliberar sobre relevantes matérias que dizem respeito ao pleno exercício da cidadania e ao próprio destino da vida democrática de nosso país. Vossas Excelências, em parcimônia com os órgãos diretivos do Tribunal Regional Eleitoral, passam a ser também gestores e corresponsáveis por todas as ações que direta ou indiretamente interferem no processo eleitoral no âmbito do nosso Estado, com ressonância na organização judiciária eleitoral e no aprimoramento da prestação jurisdicional nesta justiça especializada. Exatamente por isso é que, nos próximos 2 anos, um novo caminhar se descortina, período que representa, além de inegável conquista no campo funcional, uma missão imposta pela Constituição da República que peremptoriamente estabelece os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Assim, o Dr. Hélio do Vale Pereira, indicado pelo Tribunal de Justiça desse Estado, na categoria Juiz de Direito, e o Dr. Carlos da Rosa Góes, Vicente da Rosa Góes, indicado na categoria Jurista, também pelo mesmo Tribunal, tem a incumbência de exercer em toda a sua plenitude a jurisdição eleitoral em 2º grau. E para isso, no que for aplicável, a lei maior lhes outorga todas as garantias inerentes à magistratura, principalmente a inamovibilidade e a inafastabilidade do exercício jurisdicional eleitoral antes de fim do biênio. Essas garantias, é sempre importante repetir, longe de configurarem privilégios corporativos, é fundamental para a independência e imparcialidade dos juízes, que não ficam sujeitos às mazelas de ideologias passageiras ou ao risco de submissão à vontade de mandatários descompromissados com o verdadeiro Estado democrático de direito. É, na verdade, uma garantia para a sociedade, que terá no Poder Judiciário o sustentáculo para o respeito às leis e à Constituição. Bem por isso, pouco importando a forma legal de investidura dos juízes que a compõem, a Justiça Eleitoral do Brasil, e em especial de nosso Estado, tem exercido suas funções com independência e altivez. As sentenças de nossos juízes e os acordos desse tribunal são paradigmas que muitas vezes balizam as opiniões de juristas e as decisões no âmbito desse segmento especializado da jurisdição. Embora por caminhos diferentes, os 2 novos juízes chegam a esta corte no rastro das marcas indeléveis daqueles que perseguem seus ideais. O Dr. Hélio do Vale Pereira, nomeado como juiz efetivo na classe Juiz de Direito para ocupar a vaga do juiz Nelson Maia Peixoto, cujo biênio se encerrou no dia 13 de maio de 2013, é natural de Blumenau e tomou posse na magistratura catarinense em 1992. Desempenhou a função de juiz titular nas comarcas de São Carlos, Ibirama, Canoinhas e Criciúma e das correspondentes zonas eleitorais. No Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi presidente da 4ª e da 8ª turma de recursos e coordenador de magistrados. Atuou no magistério, lecionando Direito Processual Civil, Direito Tributário e Direito Civil na Universidade do Extremo Sul Catarinense e na Escola da Magistratura. Atualmente é membro do Conselho de Administração do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, onde tem destacada atuação. Juiz operoso, célere, inteligente e, acima de tudo, justo. É autor dos livros Manual da Fazenda Pública em Juízo, O Novo Mandado de Segurança, Manual de Direito Processual Civil e a Nova Alienação Fiduciária em Garantia e de tantos outros artigos científicos. Estudioso do direito, com sabedoria, coloca em prática seus conhecimentos jurídicos, visando sempre a justiça de suas decisões. Com larga experiência em matéria eleitoral, certamente contribuirá para elevar ainda mais o nome da Justiça Eleitoral Catarinense. Nós que aprendemos a admirá-lo, a partir de hoje, teremos a honra de poder compartilhar com Sua Excelência nossa incessante busca pelo aprimoramento do processo eleitoral nos campos administrativo e jurisdicional. Juiz Hélio, com a compreensão e permissão de Vossa Excelência, ao saudá-lo, gostaria de saudar 2 eminentes juízes. Primeiro, o Dr. Nelson Maia Peixoto, a quem Vossa Excelência sucede. Pessoa de uma cordialidade ímpar, que ombreou comigo nos momentos difíceis em que acumulei a presidência e a corregedoria desse tribunal, em decorrência do falecimento do saudoso desembargador Eneu João da Silva e do afastamento
do desembargador Sérgio Torres Paladino, prestando todo o seu apoio e compreensão. O Dr. Nelson, durante todo o tempo em que teve assento nessa corte, soube honrá-la. Infelizmente, teve que se afastar por motivos de saúde, motivos esses que ainda persistem. Ao nosso amigo Nelson Maia Peixoto, nossa consideração, apreço e votos de pleno restabelecimento. A segunda saudação, doutor Hélio, vai para o doutor Luiz Antônio Zanini Forneroli, juiz que, com a segurança dos jurisconsultos mais renomados, elevou o nome dessa corte, firme em suas posições, leal na prolação de seus votos, com destemor e independência, próprias de um magistrado de escola, substituiu o doutor Nelson Maia Peixoto e hoje substitui o juiz Portelinha, dignificou e continuará, com absoluta certeza, dignificando a justiça catarinense e essa justiça especializada. Doutor Hélio, nós o recebemos de braços abertos, com a certeza de que muito aprenderemos com Vossa Excelência. Esta corte, a sociedade catarinense e a justiça eleitoral brasileira ganham muito com a presença de Vossa Excelência. O doutor Carlos Vicente da Rosa Góes, nomeado pela Presidente da República, indicado pelo nosso tribunal e depois nomeado pela Presidente da República, passa a ocupar a vaga de juiz titular, categoria jurista, cargo vago desde o encerramento do biênio do juiz Rafael de Assis Horn, hoje aqui presente, em novembro de 2011. É advogado conceituado, com atuação nesta capital e no sul do estado, especialmente na cidade de Criciúma, de onde é natural. É especialista em Direito Empresarial, pós-graduado em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas e professor de Direito Público-Privado. Com desenvoltura e elogiada sabedoria jurídica, exerceu a função de juiz substituto nessa corte, onde tomou posse no dia 14 de junho de 2010 e atuou também nas eleições do mesmo ano na condição de juiz auxiliar designado. Substituiu o Dr. Rafael Horn de novembro de 2011 a 13 de junho de 2012, data em que findou o seu biênio na qualidade de substituto. Nesse período, se firmou como um juiz estudioso e comprometido com as causas da justiça eleitoral. Saudar Sua Excelência hoje, embora na condição de juiz efetivo, me permita, é o mesmo que lhe dar as boas-vindas pelo retorno, já que no período em que atuou ao nosso lado, se colocava com a segurança dos juristas experientes na seara eleitoral. Lembro que na sua última sessão de julgamento, Vossa Excelência usou a expressão "até logo", mesmo sabendo que o caminho que tinha pela frente era árduo e tortuoso. Já escolhido entre os indicados em lista encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, fato que se deu em setembro de 2011, esperava-se que em 60 ou no máximo em 90 dias já teríamos a nomeação do substituto do juiz Rafael Horn, pois estávamos em ano eleitoral e sequer tínhamos juiz substituto na categoria de jurista. Infelizmente, a espera durou 1 ano e 8 meses, certamente período aflitivo para todos os candidatos que aguardavam a decisão sobre a nomeação e, em especial, para Vossa Excelência, que já ocupara o cargo de juiz substituto. Para a Corte, embora com atraso, a situação acabou se normalizando com a nomeação da juíza Bárbara Babechon para o segundo biênio na categoria de juiz substituto. Também, com a licença de Vossa Excelência, quero parabenizar a doutora Bárbara que, com galhardia, compôs esta Corte durante todo o difícil período eleitoral, participando com votos decisivos de julgamentos históricos. Em nome do Tribunal, agradeço a participação, o comprometimento e o empenho de Sua Excelência, certo de que podemos ter a certeza de continuar compartilhando do seu conhecimento jurídico e de sua sempre agradável companhia. Então, seja bem-vindo, doutor Carlos Góes. Que esse retorno seja coroado pelo sucesso. O trabalho lhe espera. Como disse antes, essa missão não deixa de ser uma conquista. O Tribunal de Justiça não indicaria à Justiça Eleitoral um juiz ou jurista que não fosse merecedor disso. Assim, há conquistas, passados os percalços, transformam-se em vitória, que certamente tem como participantes ativos pais, cônjuges, a Cássima, esposa do Dr. Hélio aqui presente, e a Beatriz, esposa do Dr. Carlos, com os filhos e demais familiares, enfim, com os amigos, que de uma forma ou de outra acompanharam cada um dos senhores, renunciando prazeres e dividindo as aflições que naturalmente assolaram os seus espíritos nas horas mais difíceis. A eles dirijo as felicitações da Corte e o reconhecimento de que foram e continuarão sendo imprescindíveis ao sucesso de seus entes queridos. Correndo o risco de ser censurado pela repetição,
ou de ser taxado de comodista, mas discurso é a exteriorização daquilo em que se acredita, e por isso mesmo deve ser propagado. Por isso reproduzo as palavras que proferi em recente posse de colegas desembargadores. Disse eu e repito agora, a vida de um juiz realmente não é um mar de rosas. É uma trajetória penosa, mas gratificante, mesmo que por vezes ausente o devido reconhecimento, justamente pela destinatária final de nossas ações, a sociedade. Não obstante as vicissitudes e as distorções intencionalmente maliciosas que a conjuntura política e social nos dias atuais inflige à atuação dos juízes, generalizando particularidades nefastas e minimizando a exuberante qualidade e produtividade da absoluta maioria dos magistrados, não há lugar para o desalento. O desânimo é passageiro e se esvai com um desabafo feito a um ouvido amigo. E não há lugar para o desalento porque o verdadeiro juiz, o juiz por vocação, não vive de obrigados, não vive de agradecimentos. Sua conquista pessoal reside no convencimento de que em cada despacho, em cada sentença, em cada voto, contribui para a concretização da justiça. Digo isso porque essa corte e a sociedade catarinense têm a certeza de que cada um dos senhores, com a mesma tenacidade, garra e vontade de vencer, demonstradas no árduo caminho que trilharam até essa marcante solenidade, desempenharão com denodo as relevantíssimas atribuições de magistrado do Tribunal Regional Eleitoral. Os bons juízes, qualidade ostentada por vossas excelências, não ficam parados e frustrados porque o serviço é invencível ou porque a sociedade, por vezes, não reconhece os méritos do seu trabalho, ou ainda porque o Tribunal Superior Eleitoral não tenha dado respostas adequadas às suas angústias. As metas de vida do bom juiz são bem maiores do que a simples satisfação de sentimentos subjetivos imediatos. O seu sonho é vencer, e vencer não significa simplesmente o fim da luta com resultados positivos. Vencer para o bom magistrado é lutar diuturnamente contra as vicissitudes que a nobre arte de distribuir justiça impõe. Vence o magistrado que repousa ou desfruta do aconchego de sua família e amigos com o sentimento de tranquilidade daqueles que têm a plena consciência do dever cumprido, mesmo sabendo que na trincheira, no seu gabinete, uma nova pletora de processos o aguardam para a continuidade do bom combate. Os senhores, não há qualquer dúvida, detêm as mais altas qualificações, não só para fazer justiça no caso concreto, mas para ser um dos partícipes ativos na edificação de um direito que corresponda às expectativas e necessidades sociais e democráticas. Um direito que, embora não seja sinônimo de justiça, venha a ser efetivamente o instrumento que a concretiza, que a realiza. Um direito que não se reduz à lei, mas que traduz o conjunto de princípios que exprime o sentido ético da vida humana. A lei tem que ser interpretada a partir do direito e não se substituir nele. Na verdade, esse é o desafio de todos nós. É uma meta ideal que temos de perseguir em todos os nossos afazeres, desde o mais simples despacho até a sentença mais complexa. Mais do que operadores do direito, devemos ser pensadores do direito, refletir sobre a realidade que nos cerca e, com a força do nosso conhecimento, no exercício de nossa missão constitucional, modificá-la. É pensamento que externo sempre que tem oportunidades honrosas como esta. Colegas Hélio e Carlos, mais uma vez, sejam bem-vindos à elevada função de fazer justiça. Esta corte e a sociedade catarinense depositam toda a confiança na exitosa atuação de Vossa Excelência. Muito obrigado. O excelentíssimo senhor juiz Carlos Vicente da Rosa Góes fará uso da palavra. Excelentíssimo desembargador Eládio Rocha, presidente desse egrégio Tribunal Eleitoral, excelentíssimo desembargador Luiz César Medeiros, vice-presidente da Corte, excelentíssimo doutor André Stefani Bertuol, procurador eleitoral, excelentíssimo desembargador Sérgio Torres Paladino, representando o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, excelentíssimo doutor Túlio Cavalazzi, presidente da OAB catarinense, excelentíssimo procurador-geral do Estado, doutor Leandro Zanini, representando o governo do Estado, saudando o deputado Jailson Lima, representando a nossa Casa Legislativa, saudo todas as demais autoridades aqui presentes, em especial o prefeito Márcio Búrio de Criciúma
e Décio Góes, de Balneário Rincão. Senhores, fico muito honrado, após o término do meu mandato como juiz substituto, retornar a essa Corte Eleitoral, agora como juiz efetivo. Maiores responsabilidades e obrigações, justamente porque na minha recondução estive acompanhado de outros colegas pretendentes à função que ora passo a ocupar, afirmo, todos dignos e capazes de bem desempenhar essa importante função, a de juiz efetivo da Corte Eleitoral Catarinense. Como juiz substituto, classe jurista, tomei posse no dia 14 de junho de 2010, passando a integrar a Corte por 2 anos, atuando no Pleno em substituição aos juízes titulares Oscar Juvencio Borges e Rafael Orr, profissionais de reconhecida competência que honraram com dignidade a toga como sempre fizeram com a beca. Na Corte, foram meus professores, me orientaram e iluminaram nas decisões, daí minha eterna gratidão. Na minha posse, em julho de 2010, fui agraciado pela saudação do jurista Dr. Márcio Vicari, que, citando Calamandrei, afirmou: ao menos em um momento da vida, o advogado e o juiz deveriam inverter os papéis e vivenciar as agruras e beleza de cada cargo. É verdade, amigo Márcio. Ele tinha toda a razão. Advogando por mais de 33 anos, aprendi muito nesses 2 anos, as belezas do cargo e suas responsabilidades. Construí grandes amizades na Corte e que jamais esquecerei. Sempre procurei honrar a tradição democrática da Corte Eleitoral Catarinense, buscando contribuir para o melhor da sociedade. No entanto, com pesar, em algumas oportunidades, a vontade popular não pode prevalecer ante a norma constitucional. Aos meus colegas advogados, com toda a convicção, posso afirmar, não é fácil a rotina de julgador, tantas vezes criticado por nossa categoria, com uma excessiva carga processual, uma deficiente estrutura funcional, tem a missão de guardar, sob todos os quaisquer aspectos, a correta aplicação da lei, das normas constitucionais e infraconstitucionais, no compromisso de posse, fazem uma verdadeira jura de amor com o direito e a justiça. Não é diferente com nossa laboriosa e amorosa profissão. Imprescindível na administração da justiça, também fizemos juras de amor, e nessa breve passagem pela Corte Eleitoral Catarinense, passamos a admirar ainda mais a magistratura, que transforma os seus requisitos de notável saber jurídico e de reputação ilibada em permanentes requisitos no desempenho de tão árdua tarefa. Desde 2010, quando fui empossado como juiz substituto, nomeado auxiliar para as eleições de 2010, juiz da propaganda, inúmeras vezes invoquei a Deus para ser justo e correto nas decisões, manter a serenidade e equilíbrio emocional, pois é direito subjetivo fundamental do jurisdicionado saber que o seu processo está sob os cuidados de um jurisdicionante sereno e equilibrado. Isso foi o que ao longo da minha vida profissional sempre almejei. E agora, nessa curta passagem pela Corte Eleitoral, entendi a minha obrigação maior, a responsabilidade do cargo em nome de toda a sociedade catarinense, em nome da nobre classe dos advogados, cuja participação nessa Corte especializada considero imprescindível e deve ser marcada por uma atuação lúcida, coerente, sem confundir o papel de julgador com o de parte, zelando sempre pela garantia do processo legal e celeridade processual. No processo eleitoral, o juiz, sem fugir das provas constantes dos autos e nem se tornando refém da opinião pública, com serenidade, tem que aplicar os dispositivos jurídicos aos fatos existentes, de modo a conciliar o direito com a vida, equacionando os conflitos entre as partes, grande tarefa nem sempre compreendida. Minha posse em 2010 foi presidida pelo então presidente da Casa, desembargador Nilton Trisotto, magistrado de grande conhecimento e que passei a admirar. Sem contar a presença do vice-presidente
desembargador Sérgio Torres Paladino, ambos magistrado de coração aberto, com extrema facilidade, conquistam a amizade e respeito dos que lhe cercam, e assim aconteceu. Paladino assumiu a presidência da Corte em 2011, tendo como vice-presidente o saudoso desembargador João Irineu. Posteriormente, tive ainda a honra de servir nessa Corte sob a presidência do desembargador Solon Dessa Neves, que, prematuramente, nos deixou, assumindo desta vez o posto mais alto da Justiça Eleitoral catarinense, o desembargador Luiz César Medeiros, sucedido pelo ilustre desembargador Elado Torrete Rocha, natural de Meleiro, sul do estado, a quem tomo a liberdade de chamá-lo de conterrâneo, magistrado que passou pela comarca de Criciúma e que deixou grandes amigos e saudades. Senhores, pelos ensinamentos que colhi nos 2 últimos anos, quando estive vinculado à Corte Eleitoral, em agradecimento e reconhecimento a todos os presidentes e vices dessa casa eleitoral, ouso repetir trecho de minha saudação à época ao saudoso desembargador Solon. Na clássica obra O Príncipe, dissertou na Nicolau Maquiavel: os homens trilham quase sempre estradas já percorridas. Um homem prudente deve assim escolher os caminhos já percorridos pelos grandes homens e imitá-los. Assim, mesmo que não seja possível seguir fielmente esse caminho, nem pela imitação alcançar totalmente as virtudes dos grandes, sempre se aproveita muita coisa. Assim, seguindo os grandes e os que eu admiro, tento trilhar a mesma estrada, pois todos anteriormente citados, com sapiência conduziram e vêm conduzindo esta corte, cada qual fazendo sua história e reforçando os pilares da democracia catarinense. Como sabemos, a Justiça Eleitoral foi criada na década de 30 e é responsável por uma verdadeira revolução silenciosa no processo seletivo brasileiro, tornando-se relevante com a redemocratização de 46. De 46 a 64, foi de suma importância para o desenvolvimento enquanto instituição reguladora. O golpe trouxe a Justiça Eleitoral a um papel secundário. Com o fim do governo militar, devolveu à Justiça o status de poder. A Constituição da República de 88 estabeleceu a função de preparar, executar e diplomar, momento que o Poder Judiciário assumiu de vez a responsabilidade pelo bom andamento das eleições. Foram mais de 80 anos. A Justiça Eleitoral, juntamente com o povo brasileiro, resistiu aos demandos autoritários ocorridos em períodos que felizmente conseguimos superar. É difícil a missão da Justiça Eleitoral, porque é intimamente imbricada com o processo político. Portanto, é preciso muita serenidade de espírito público, para que ela não se deixe contaminar pela sedução do poder. A composição mista do Tribunal Eleitoral, com juízes oriundos do Poder Judiciário, como da advocacia, bem assim a característica da temporariedade das funções, tem contribuído para a importância e credibilidade da instituição. Tudo isso sem mencionarmos o fato de que todos esses juízes, inclusive os advogados, que não são membros permanentes do Poder Judiciário, estão submetidos às mesmas prerrogativas, garantias, direitos e incompatibilidades próprias da magistratura. De fato, o processo eleitoral é fundamental para as democracias modernas, seja ele visto da perspectiva dos candidatos que disputam os mandatos, seja pela dos cidadãos, que manifestam sua vontade pelo meio do sufrágio. Não podemos nos esquecer de que a Justiça Eleitoral tem particularidades que a distinguem do conjunto do Poder Judiciário. Elas são importantes na condução de suas atribuições constitucionais e indispensáveis para garantir a independência e agilidade necessária para levar a cabo o complexo processo de escolha dos representantes populares em todos os níveis. Nossas eleições são, cada vez mais, motivo de orgulho nacional. Somos uma das maiores democracias do mundo e nossas eleições são cada vez mais seguras e rápidas,
graças ao trabalho constante de aprimoramento tecnológico e de atualização dos procedimentos. Hoje, o Brasil é referência mundial no que diz respeito à organização de eleições, cujo berço dessa transformação deu-se na comarca de Brusque, com a criação da urna eletrônica. Vimos formar-se, sobretudo na última década, uma jurisprudência consistente, voltada para coibir o abuso do poder econômico e político ao longo do processo eleitoral. Cada vez mais, a Justiça Eleitoral tem aprimorado mecanismos capazes de proporcionar ao eleitor condições de liberdade para votar segundo sua própria consciência. Os muitos processos de punição decorrentes de abuso de poder nas eleições, nos últimos anos, alguns com grande repercussão nacional, são exemplo incontestável da atuação responsável da Justiça Eleitoral. Ao criar condições que garantam a legitimidade das eleições, esse tribunal tem sido um dos sustentáculos da cidadania, que, sobretudo depois da Constituição de 88, tem sido o eixo em torno da qual gravitam as aspirações políticas do povo brasileiro. Já afirmei em algumas oportunidades, e tenho certeza de que estou falando não somente em nome dos advogados, mas de toda a sociedade catarinense, que entre todos, eleitores, candidatos, partidos políticos, deveria ser formado um pacto de cumprimento à Constituição Federal, um pacto pela reforma eleitoral, tudo em nome da segurança jurídica. Senhores, ciente das adversidades que o cotidiano nos reserva, na composição do pleno dessa coluna da Corte Eleitoral, tenho a mais absoluta convicção que o exercício da democracia sempre prevalecerá. Concluindo, ao magistrado Hélio do Vale, que também toma posse, desde quando exerceu suas funções em Criciúma, guardo um profundo laço de amizade e respeito, grande honra estarmos aqui juntos. Quero cumprimentar e agradecer todas as autoridades presentes, muito me honra ao magistrado e amigo desembargador Luiz César Medeiros, que de forma cativante me dirigiu sua saudação, aos tantos amigos e colegas que se deslocaram do sul catarinense, a minha assessora Cláudia Guise, cuja saudação estendo a todos os demais assessores desta casa, pessoas que dão suporte às nossas decisões, em especial para a minha família, meus filhos, Daniela e Samuel, e a mulher dos meus sonhos, Beatriz, pessoas que vêm me ensinando o lado doce da vida. Obrigado a todos. O excelentíssimo senhor juiz Hélio do Vale Pereira fará uso da palavra. Excelentíssimo senhor desembargador Eladio Torre Rocha, presidente deste tribunal, membros da corte, senhor procurador eleitoral, doutor André Bertuol, senhor Túlio Cavalazzi, presidente da seção da OAB, autoridades já mencionadas, senhoras e senhores, faz alguns dias, desembargador Eladio, Vossa Excelência me ligou para tratarmos exatamente desta cerimônia, desta posse. E na oportunidade, talvez Vossa Excelência lembre que eu cogitei, insinuei, dispensar a pompa desta cerimônia solene, desta sessão solene. E Vossa Excelência me dissuadiu. E eu concordei, temendo que aquilo pudesse, num gesto de simplicidade, na verdade, transparecer até uma descortesia. E que bom que fui dissuadido por Vossa Excelência. Eu não teria tido a oportunidade, eu vi as palavras tão carinhosas, tão gentis do desembargador Luiz César Medeiros, a quem eu agradeço profundamente. Eu não poderia ainda ter o prazer da presença dos meus parentes, meus pais, meus irmãos, minha sogra estão aqui. O encontro de havaianos e de crescimentos é muito grande, desembargador. Vejo amigos que também se fazem presentes e, com o seu tempo, os cumprimentarei pessoalmente. Mas, mais especialmente, daqui vejo minha esposa, meu filho mais velho, Gabriel, e havia também o Heitor, que era aquele bebê que estava fazendo o possível para que essa cerimônia começasse e terminasse o quanto antes. Desejo, desembargador Eladio, fazer alguns registros.
Destaco que sucedo hoje o meu grande amigo Nelson Maia Peixoto, havaiano. Ele diz que está fazendo muita falta no fórum, onde o aguardamos com rapidez. Acabo na prática, sucedendo, como disse o desembargador Luiz César Medeiros, meu igualmente grande amigo Luiz Antônio Zanini Forneroli, havaiano, e que vinha substituindo o juiz Nelson. Esta é uma imensa responsabilidade. E não uso as palavras por convenção social. Sua Excelência certamente sabe disso, meu amigo Forneroli. Por coincidência, assumo hoje, juntamente com o juiz Carlos Góes, meu amigo, meu primo ainda aqui distante, e meu amigo desde quando eu era juiz em Criciúma, e faz algum tempo, antecipei a ele que um dia trabalharíamos juntos aqui, como de fato hoje se concretiza. Nessa conjugação positiva, para mim, é claro, estarei aqui ainda na mesma bancada que estão outros amigos, os juízes Luiz Henrique Portelinha, que está em férias, Dr. Marcelo Pellegrino, do mesmo modo que tenho certeza faço hoje um novo amigo, o juiz Ivori Scheff. Mas quero, desembargador Euládio, me dirigir muito particularmente a uma pessoa, ao Gabriel, esse mocinho que está logo ali na primeira fila, e que eu quase dormia. Ele queria saber o que é esta posse e o que é este tribunal eleitoral. Eu vou tentar explicar, a menos o que eu acho sobre isso. Há um tempo atrás, eu perguntei para ele hoje, mas ele não lembrava, ele me disse que queria ser governador. Ele queria ser governador porque poderia fazer o que quisesse. Pois eu diria que este tribunal cumprirá bem sua missão, sem pedir que o Gabriel, se for governador, não faça o que bem entender. Mas ainda, para que se ele quiser ser reeleito governador, continue a não fazer o que for conveniente. O Gabriel, ainda semana passada, ficou impressionado quando uma menina chegava ao colégio de mãos dadas com um policial militar. Primeiramente porque achou que ela estava sendo presa. Depois ficou ainda mais encantado porque descobriu que ele era o pai dela. Me disse que queria que eu fosse policial, não juiz. E eu entendo. Nós, juízes, nem sempre cumprimos nossa missão como é esperado. Temos uma formação burocrática e cultivamos. O avô do Gabriel, meu pai, aqui presente, gosta de perguntar para mim: isso vai dar em alguma coisa? Pois acho que deveríamos ter mais convicção de que a resposta à pergunta deva ser sim. Encontraremos mais sabedoria, imagino, nas indignações populares, notadamente nas questões políticas, do que nas vacilações da jurisprudência dos tribunais superiores. Não estou pregando que sejamos justiceiros, nós somos juízes. Há a Constituição, há ritos que realmente devem ser seguidos. Há o direito de defesa. Mas tanto quanto não podemos aderir a uma tirania da maioria ou nos guiar por suposições, não devemos ser ingênuos. As alianças eleitorais se formam por interesse patrimonial. Cargos e tempo de televisão são mercadejados com menos pudores do que ocorre em atividades ilícitas. Mais importante do que ser eleito é ser reeleito. Há partidos, já foi confessado, que não são de direita, não são de esquerda, não são de centro. Os réus deste tribunal, não raramente, ficam menos compenetrados nas teses jurídicas e mais preocupados em descobrir de quem nós, juízes, somos amigos ou parentes, adorando visitas que esperam que irão nos influenciar. Quando era juiz no interior, uma pessoa, assistindo ao meu lado uma passeata política, revelou indignação. Estavam sendo vendidos, ele disse, votos por R$300. E ele completou: como isso era possível, se na cidade vizinha o preço era de somente R$100? Pois estejamos conscientes de que nossas eleições não são antecedidas da pureza que as urnas eletrônicas nos transmitem. Não creio, porém, que cabe à justiça eleitoral uma função paternalista, em que se destina a ela uma missão de catequizar os eleitores a partir do politicamente correto. Deve imperar a liberdade, o que deveria incluir especialmente o direito de não votar. Chega-se, entretanto, à crença de que seja conveniente limitar o que se passa na internet ou de monitorar os debates políticos, ou até mesmo intermediar as previsíveis agressões morais entre candidatos. O árbitro da disputa eleitoral deve ser, antes de mais nada, o eleitor, e ele não deve ser visto como um indigente intelectual, do mesmo modo que não se pode supor que os candidatos à eleição ou à reeleição sejam, por definição, altruístas. Eu vejo, neste contexto complexo, que a característica essencial da função dos juízes não está na força
ou na imodificabilidade de suas decisões. A característica essencial da função dos juízes deve ser a imparcialidade. Isso implica radical, eu digo realmente radical distância dos interesses partidários, a eversão, eu digo novamente radical a contatos de bastidores, a ingerências políticas, a compromissos, mesmo que velados, em prol de Cicrano ou de Beltrano. Isso não significa neutralidade de valores. Devemos ser, no sentido positivo, parciais. Torçamos para que quem tenha razão seja o vencedor da causa. Aqui julgaremos, sobretudo, recurso das decisões dos juízes eleitorais. São as decisões que mais devemos valorizar e que me cativam acima do que aquilo que é decidido em Brasília. É o juiz de direito, na sua comarca, que é o verdadeiro especialista das causas que julga. É uma missão em glória, pois a justiça de primeiro grau é hoje um rito de passagem. Está desprestigiada e desmotivada. Sou juiz de comarca, juiz de fórum e me manterei em pleno exercício da terceira vara da Fazenda Pública de Florianópolis. Apenas por 2 anos estarei nessa circunstancial missão revisora. Não vou esquecer disto. Mas ao Gabriel, meu filho mais velho, eu sugiro que veja tudo com muita dúvida, que reconheça a falibilidade do sistema eleitoral, que desconfie das avidez das pessoas que vivem profissionalmente da política. Mas, ainda mais relevante do que tudo que foi dito, lembra ele que os discursos devem ser bons. E se não forem bons, devem ser breves. Esse não foi bom, mas acho que foi breve. Muito obrigado. Convidamos a todos para cantarmos o hino do Estado de Santa Catarina.
excelentíssimas autoridades que compõem a mesa, excelentíssimos magistrados dessa corte, demais autoridades nominadas pelo cerimonial, convidados, especialmente os familiares dos nossos juízes empossados agora, senhoras e senhores, eu quero, em primeiro lugar, mencionar que eu não sou britânico, mas gosto, quem me conhece sabe, de começar as sessões na hora exata. Por exemplo, na Quarta Câmara de Direito Civil, as sessões começam exatamente às 9 horas. Só que tem determinadas circunstâncias, e hoje foi o caso, nós tivemos alguns problemas em relação a problemas incontornáveis, por isso peço escusas, porque nós iniciamos com meia hora de atraso. Quero pedir escusas também àqueles que tiveram que assistir essa sessão de pé, porque, mais uma vez, não seria, digamos, no nosso desejo que isso acontecesse, mas isso se dá em função da falta de espaço físico. Quero saudar a todos os ex-presidentes desta corte que estão aqui presentes, o eminente ministro Eli Mosiman, o desembargador Carlos Prudêncio, o desembargador Trisotto, o desembargador Paladino, aqui na mesa, o ministro Galotti. Quero fazer uma saudação especial também ao nosso eminente colega desembargador Vanderlei Homer, corregedor-geral da Justiça. Quero mencionar também a honra de ter aqui os prefeitos eleitos Márcio Búrigo de Criciúma e Décio Góes de Praia do Rincão. Eu também desejo cumprimentar especialmente aos nossos dois colegas, o doutor Hélio do Vale Pereira, o doutor Carlos da Rosa Góes. O doutor Hélio do Vale Pereira, um magistrado experimentadíssimo, respeitadíssimo, atilado, justo, fala pouco e fala bem. Quero cumprimentar também o nosso colega, porque ele retorna, não é? Dr. Carlos Rosa Góes retorna, também experimentado nessa corte, trabalhamos juntos, somos amigos de longa data, de Criciúma. Aliás, eu quero também cumprimentar aqui, saudar todos os nossos conterrâneos do sul do estado, que compõem essa bancada, que nós, lá no Tribunal de Justiça, a bancada do Sul é uma bancada muito forte, respeitada. Quero dizer que Suas Excelências, o Dr. Hélio e o Dr. Góes, se integram a esse tribunal, trazendo as suas luzes, engrandecendo ainda mais a nossa corte, sendo eles garantia de que o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina continuará com o sucesso que sempre teve, mercê do legado dos nossos antepassados, dos nossos juízes, que aqui, juízes e membros do Ministério Público que passaram. Quero saudar e agradecer a todos pela honrosa, presença, que trouxe brilho e engrandeceu, prestigiou essa solenidade tão importante, tão bela, digo mesmo, e que me enche de orgulho e alegria. Dizer que é uma honra tê-los aqui no nosso tribunal, na nossa casa, tão honrada e tão respeitada não só pelo jurisdicionado catarinense, mas pelo jurisdicionado brasileiro. E dizendo isso, declarar encerrada a sessão. Muito obrigado. Solicitamos a todos que aguardem os excelentíssimos senhores juízes empossados se posicionarem para os cumprimentos. Obrigado.